Fita depoimento número 3. Sila, mulher ex-integrante do bando de Lampião. Hoje, 7 de novembro de 1985. Amigos, estamos aqui recebendo uma visita, nosso depoimento bem interessante. A pessoa vai se identificar, dizer onde nasceu, o nome, e depois nós continuaremos. Eu pediria que a pessoa aqui, que vai prestar o depoimento, dissesse o nome, o lugar onde nasceu, o ano, para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, todos os colegas aqui, é meu sorteiro agora, né? Eu estou aqui em Campina Grande. Estou muito contente em estar ao lado de você, José Lira, e do Gabir Mar. É uma pessoa maravilhosa. E o meu nome verdadeiro é Hilda Ribeiro de Souza, mas o apelido é Sila, uma cangaceira de Lampião. Eu nasci em Poço Redondo, no estado de Sergipe, perto de Propiá. E depois eu entrei no mato junto com José Sereno. José Sereno foi o seu... José Sereno foi o meu companheiro de luta. Lutamos muito no mato. Amigos, como vimos, a pessoa que faz o depoimento seria uma pessoa que participou do cangaço. O cangaço que é motivo, hoje em dia, de estudos na literatura, na televisão, no cinema. Então, nós vamos nesse depoimento, que aqui a Silas, você tem toda a liberdade de dizer aquilo que quer dizer. Aqui não há não há nada, nenhuma barreira em termos de horário. Você é quem vai, a verdade vai ser sua. Vamos começando ali. Sila, o que foi, digamos assim, que motivou a sua experiência no cangaço, a sua entrada no cangaço? Olha, a minha entrada no cangaço, eu não tinha experiência nenhuma, porque eu tinha 14 anos, ainda não tinha 14 anos completo. E uma pessoa de 14 anos não tem experiência nenhuma, mas quando a gente entra no mato, junto com os cangaceiros, aprende muita coisa, tem muita experiência, porque a gente tem que lutar junto com eles. Porque a mulher torna-se um homem no mato, porque aquela que não luta é fracassada. E as mulheres nunca deixou o fracasso tomar conta. A mulher lutava, brigava, se precisasse, nunca chegou a atirar, porque sempre armada, mas nunca chegou a atirar. Mas todas tinham uma mausa que era para se defender na hora que saísse fora deles. Sei. Você foi companheira de um cangaceiro. Sim, fui companheira do José Sereno. Conta aí como é que foi esse encontro de amor entre você e ele. Você fala em amor, até estranho, porque eu não sei o que é amor, viu? Eu sei o que é a pessoa, a convivência da pessoa, o respeito e ter aquela pessoa como um esposo. Mas não é amor, porque eu nunca tive amor, porque quem entra no mato com 14 anos, nunca fui noiva, nunca namorei, brincando de boneca. Não existe amor, existe, depois a gente acostuma com a pessoa, respeita. Depois veio a família, tem que dar o respeito. E como é que foi feita a escolha? Como é que você chegou até ele? Ele foi quem chegou até a mim. Sim. Porque ele passou, eu estudava em Propiá, o pouco estudo que eu tive, que depois já esqueci também, porque minha luta foi muito grande. Eu estava estudando em Propiá. Quando eu era nas férias, a gente vinha para o poço, porque os meus irmãos moravam na fazenda. E a gente passava aquela temporada na fazenda, porque tinha leite, queijo. E quando aconteceu um dia, que o primeiro foi o José Baiano, que passou, que o José Sereno andava com o Zé Baiano, que o Zé Baiano era tio de Zé Sereno. Aí passou lá na fazenda e falou para o meu irmão que queria me conhecer. E meu irmão sempre dizia, Sila, você não vem aqui, possa ser que os cangaceiros passem aqui e quer te levar. Mas eu não pensava que nunca ia acontecer isso. Mas justamente nesse dia o Zé Baiano passou, estava no riacho e falou para o meu irmão, João, que era para me levar. Aí tinha que ir mesmo, né?
Mas eu, com muito medo, como criança, eu caí muito, estava chovendo, eu caí muito no riacho, tinha água, minhas pernas tremiam. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele homem tão feio, aquela cara tão enfarruscada. Aí ele disse, menina, você está com medo? Ele disse, eu não sou bicho, não, nós vamos tratar você bem, como de fato. Ele me tratou bem, tudo, ainda me deu um anel, mas eu saí. Depois ele só falou isto. Depois disse que ele queria me carregar. Mas o Zé Sereno separou logo do Zé Baiano. Eles foram para perto de Pião, o estado de Sergipe. Se separaram. Aí ele passou, o Zé Sereno veio e passou na fazenda. E quando chegou, disse na fazenda, mandou meu irmão matar uma criação e fazer o almoço e levar lá num córrego que tinha atrás da casa. E falou para ele que era para me levar. Eu não queria ir, mas quando ele dizia uma palavra, tinha que cumprir. Aí não, eu desci, fui lá no riacho com o meu irmão. Quando cheguei lá, ele falou que era para mim sair com ele. Eu disse que eu não ia sair com ele, porque a minha família era toda de Poço Redondo. Se eu saísse, a polícia ia matar todo mundo. Aí ele disse, não, se eu não saísse era pior, porque ele ia entrar no poço e ia me carregar de qualquer maneira. Aí eu pensei de acontecer com a minha família, que era toda de lá do poço, eu ia, porque se morresse, morria eu só. Mas eu não morri não, estou aqui com vocês. Muito bem. Quer dizer, esse foi o encontro com o Sereno. Com o Sereno. Com o Sereno. Então, a partir daí você passou, parece que houve uma... Porque quem primeiro lhe procurou foi o Zé Baiano. O Zé Baiano. E quem veio com proposta de você ser companheira dele... Foi o José Sereno. Por que essa mudança? Porque porque você esperava um e depois veio o outro. Não, eu não esperava o Zé Baiano, não pensei dele vir me carregar, não. Depois foi que eu soube, quando eu entrei no mato, foi que eu soube. Mas logo em seguida, o Zé Baiano, mataram o Zé Baiano perto de Pião. Os coiteiros, que ele tinha toda a confiança, embebedaram ele e mataram ele. O Antônio de Chiquinha, porque era uma pessoa, um coiteiro de confiança, era uma pessoa pobre. O Zé Baiano enriqueceu ele e ele fez a traição e matou. Por isso eu tenho pavor da pessoa ser traidor. Ô Cília, já que você está falando em coiteiro aí, o que é o coiteiro? Quem foi o coiteiro? Qual é a figura do coiteiro? A figura do coiteiro é um homem de confiança, um homem de palavra. É uma pessoa que a gente confia tudo. Por isso a gente dá esse nome de coiteiro. A gente passava numa casa e tinha aquele... conversava com ele, pedia o segredo para não contar para a força. Muitos contavam. E aquele que não contava tornava-se um bom coiteiro. Porque aí daquele dia em diante a gente confiava. Não vou dizer que o segredo do cangaceiro nunca contava para todos os coiteiros. Sabia por alto, né? Mas tinha um segredo que só os cangaceiros mesmo era quem sabia. Aí se tornava, a gente chamava o coiteiro, que era o coiteiro de confiança. E qual era, digamos assim, a punição do coiteiro que traía? O coiteiro trai sem necessidade, porque às vezes quando a gente passava numa casa, que a força vinha atrás mesmo, que o coiteiro era bom, aí dizia, olha, pode ser os macacos passar por aqui, pode falar que nós passamos, para não prejudicar a vida deles, né? Mas quando não tinha soldado atrás, nem nada, que a gente sabia que não ia ia prejudicar o coiteiro, se ele saísse na cidade, assim que a gente saía, como aconteceu muitas vezes, eles corriam, iam para a cidade e avisavam que os cangaceiros passaram lá. A gente não estava sabendo, aí os soldados vinham atrás, a força vinha atrás, sem ninguém esperar, que a gente confiava naquela pessoa e recebia o tiroteio. Aí, quando na volta, ou ele se mudasse dali, ou acontecia pior para eles. A punição era severa. Era porque não teve confiança. Se contasse por uma defesa, tudo bem. Mas não era por defesa, era por... Sei. E nesse caso aí, a segurança aí era um negócio muito, muito exigida, né? Era. Questão do horário. Quando se fazia um trato, em certa hora, tem que se cumprir aquilo, ser rigoroso com a hora. Porque se eles mandavam um coiteiro comprar qualquer coisa,
Se não disser, esperava uma hora, sabia que dava tempo, uma hora eles chegarem, né? Se eles não chegassem, tinha que se retirar, porque alguma coisa estava acontecendo. Ou a polícia tinha pegado, ou ele tinha denunciado de nós, aí a gente fugia para não acontecer, porque ninguém confiava na palavra. 15 minutos que passava, a gente já se retirava. Ô Sila, qual foi? Você se lembra do seu primeiro contato com o Lampião? Como foi? O primeiro contato com o Lampião, quando eu saí com o José Sereno, depois de 2 dias, a força lá em Pião, numa fazenda, botaram em nós. Eu saí com Luiz Pedro e a mulher de Luiz Pedro, que chamava Nenê. Aí, quando foi à noite, nós saímos à noite e viajamos o dia todo pelo mato. Aí, quando saímos o dia, quando chegamos à noite numa casa, aí eles mandaram ver se tinha alguma coisa para a gente comer, que não tinha comido durante o dia. Mas a casa era cercada de arame, desses arame farpado, né? Aí nós estávamos tudo dentro da casa. Aí quando nós demos fé, eu vi José dizer assim, chamou o Luiz Pedro, disse assim, que chamava de padrinho, meu padrinho, que todos eram padrinho dele, né? Disse, ali tem uma moita. Mas eu não sabia o que era moita. Esse palavreado deles, eu não entendia bem. Essa linguagem eu não sabia. Aí eu disse, o que é moita? Ele disse, fica quieto que é macaco. Aí nós, em vez de nós sairmos de dentro da casa e passar logo embaixo do arame, entramos dentro do curral, que era justamente cercado dentro do quintal. Aí estava todo mundo dentro do curral. Quando nós saímos, o tiroteio já estava começando. Já tinha começado o tiroteio, a gente passava debaixo do arame com a claridade dos tiros. E justamente quando o Neném foi passando, mataram o Neném de Luiz Pedro. Essa aí foi seu batismo, né? Eu acho que foi a primeira... Foi a primeira brigada depois de um dia e uma noite. Aí nesse caso aí já tinha havido a lua de mel, que você fala no seu livro? Já tinha. A lua de mel foi logo nas pedras, logo no... Foi uma lua de mel muito triste, muito viu? Triste, né? Foi. Aí eu saí, eu chorei muito, aí José falou, toda vez que desse um tiroteio que eu fosse chorar, ia chorar bastante, né? Porque ia haver muitos. Só se eu morresse logo. Aí quando a Neném morreu, foi perto do José e disse, Luiz Pedro, a Neném morreu, né? Mas quando caiu, já caiu morta mesmo. Inclusive, depois que ela tinha morrido, os soldados ainda aproveitaram dela. Sim. Aí nós saímos, logo já era no escuro, né? O soldado não ia atrás, que já tinha ficado um morto. Eles queriam aproveitar, tirar os ouro, tudo, né? Aí nós descemos, andamos um pouco e descansamos assim, encostamos, era num córrego. Córregozinho. Córregozinho. Aí nós ficamos ali nas pedras, aí se encostamos, ninguém se desaquipou. Aí esperou o dia mais cedo, depois nós saímos, viajamos o dia todo. Aí quando chegamos numa roça, encontramos uns homens lá na roça. Aí o Luiz Pedro perguntou se Lampião passasse por ali, o que é que eles faziam. Ele disse que se Lampião, aquele bandido, se passasse aqui, nós corríamos e avisar na cidade que Lampião tinha passado. Luiz Pedro assim, pois ele ia furioso, Luiz Pedro, chorando que nem um louco, que tem perdido a mulher, de tanto uma companheira de tanto tempo, né? Aí ele também, o que ele encontrasse, ele ia matando. Foi a morte mais que eu vi depois que eu entrei no cangaço, foi dessa morte de Neném com Luiz Pedro, né? Luiz Pedro era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa, não fazia mal a ninguém, mas ele ficou furioso. Aí ele resolveu apagar os homens também. Então, você está se preparar para falar sobre o encontro com o Lampião, né? Vem aí. Sim. Aí nós descemos, depois de 2 dias encontramos o Lampião. Quando nós chegamos, a dona estava Lampião, aí ele olhou para mim e disse assim, Zé Sereno, você tirou uma criança? Você tinha 13 anos, né? Para você andar com você tem que cuidar muito dessa menina, porque ela merece cuidado, né? Aí a Maria começou logo a amizade comigo, e o Lampião, Maria Bonita, porque nós não chamávamos Maria Bonita não, era Maria mesmo, né? Sim. Aí ele tinha muito cuidado comigo, aí nós viajamos junto,
E às vezes Lampião saía, ia uma diligência, como diz ele, a linguagem, né, deles é uma diligência, era encontrar com os amigos que iam dar dinheiro para ele, os coiteiros, os fazendeiros. Aí quando eles se encontravam, ele voltava e deixava, nesse dia, deixou Maria junto comigo, com o Zé Sereno, e ele foi. Depois ele voltou, aí chegou no coito, nós estávamos mais tranquila e ficamos uns 8 dias lá. Em que ano foi isso aí? Foi em 36, em, mais ou 30, em 36. 36. É. Ô Sila, por que o seu companheiro se chamava Zé Sereno? Eles davam esses apelidos conforme a pessoa. O Zé Sereno era muito calmo, muito tranquilo, ele não se aborrecia assim rapidamente, era muito valente. Não era para ser meu marido, não, mas o Lampião tinha toda a confiança, porque ele era valente mesmo. Quando ele entrou no cangaço, no grupo de Lampião, ele entrou com o José Baiano, que era o primo dele. Aí quando foi o primeiro tiroteio que ele assistiu, foi em Sergipe, foi na... Agora não estou lembrada o nome do local onde foi. Depois eu lembro, eu falarei. E ele chegou, aí o Lampião falou assim, Zé Baiano, você tá doido de trazer esse macaquinho? Porque ele era miudinho, né? Aí, isso dá para nada, aí o Zé Baiano falou para Lampião, você já viu Família do Ribeiro não ser valente, capitão? Aí ele, quando foi em Pirituba, a primeira brigada, foi uma brigada feia. Nessa época, eu era criança, estava em casa, mas eu lembro muito bem quando o soldado, porque morreu muito soldado, eu via passar aquelas redes com aquele sangue, aquele soldado que levavam para a cidade, para o poço, né? Aí quando começou o tiroteio, o José avançava, deram um rifle para ele, porque quando entrava uma pessoa assim, eles davam um rifle, que era um recluta, eles chamavam recluta, não dava logo um fuzil. Aí quando o José avançava e o Zé Baiano dizia, tem cuidado, puxava ele, e ele valente, brigando. Depois que terminou a brigada, aí Lampião disse, macaquinho, vem aqui, pegou o fuzil e deu a ele. Já vi que você é valente mesmo. Sila, o tratamento dos cangaceiros, dos liderados de Lampião, era de Capitão Virgulino ou de Lampião? Como é que eles se tratavam? Era Lampião. Lampião. Era Lampião. Lampião. E de Maria era Maria mesmo. E essa Maria Bonita, essa Maria Bonita era o tratamento, foi colocar esse nome depois, ou como foi? Na época não se falava? Eu depois que nós se entregamos, foi que eu vi, por causa daquela música, Acorda Maria Bonita, sei, né? Foi que deu esse nome de Maria Bonita, mas nós nunca falamos Maria sim, Bonita, por não. falar em música. Tinha sido um tratamento mais dos Dos soldados. e do pessoal da cidade, principalmente os soldados. Depois mesmo que se entregamos, foi que aconteceu Sim. isso, né? Porque porque teve uma passagem que o Zé Rufino andava atrás, que eu estava grávida, e o Zé Rufino desaquipava 4 soldados para correr atrás de mim, para pegar, para tomar do José, né? Aí quando eu tive a criança, tudo que eu entreguei para o Galdino, que era cunhado do Coronel Liberato, aí era uma perseguição muito grande lá no estado de Sergipe, para todo o canto que a gente atravessava aqueles caminhos das criação, era rastro de soldado. Aí José disse, olha, não tem jeito, de qualquer jeito, porque tinha dito que dava 2, 3 brigadas por dia. O jeito que tem é a gente se prevenir e atacar esses macacos, porque senão a gente não fica tranquilo. E assim ele fez. Nós saímos, ele pegou um coiteiro, mandou em Serra Negra avisar o Zé Rufino que pudesse ir atrás dele, se quisesse brigar. Aí nós saímos, deixando o rastro na estrada. Aí o Zé Rufino, mais depressa, veio o tenente Zé Rufino, veio o capitão Besouro, veio o cabo Miguel, se reuniram tudo e saíram no nosso rastro. Aí José disse, quando tiver um lugar suficiente, nós vamos fazer a emboscada. Aí nós andamos deixando o rastro e eles atrás, né? Aí quando chegamos no estado da Bahia, aí tinha um riacho com bastante pedra, José disse, aqui está ótimo. Aí José disse, eu vou ficar aqui na frente, e separou, pôs a criança de retaguarda, pôs o balão, cada um num canto. O Mané Moreno, justamente nesse dia, estava conosco também. Aí disse, vamos ver,
ninguém vai atirar antes de eu dar o primeiro tiro. E eu fiquei pertinho do José, porque as mulheres sempre ficavam ao lado do marido. Aí José, nós esperando, José com um fuzil na pontaria para a estrada e esperando, e tinha uma pedra assim na frente, né? Aí quando foi com pouca nós vimos o soldado batendo, e já vinha perto, e José com um fuzil já esperando. Aí quando chegou bem pertinho, aí José deu o primeiro tiro, aí foi um tiroteio. Nesse dia que o Zé Rufino fala, se demora 5 minutos, depois que nós conversamos com ele, ficamos amigos, né? Se demora 5 minutos, tinha acabado todas as balas deles. Que na hora que eles estavam atirando, veio uma bala, eu estava atrás do José, a bala quase pegou na minha cabeça, levantou o pedaço do chão, aí José disse na minha cabeça que voou toda a areia em cima de mim. José disse, desce, eu saí me arrastando, não ia levantar. E nesse dia eu estava com raiva do José, aí eu disse, olha, no dia que Zé Rufino botar em nós, eu vou ficar no meio da estrada, que eu estou afim de morrer mesmo, mas na hora do tiroteio eu não queria morrer não, viu? Você estava grávida nesse tempo? Não, né? eu já tinha tido a criança. E eles de lá, eles gritavam, de Lampião, de Zé Sereno eu só quero Cila, de Lampião Maria Bonita, eles cantando, né? E Zé Sereno, Maria, Cila o quê? Aí era nomes feios que ele chamava. E eles respondiam, José, olha, já vai a Cila e atirava. No momento do tiroteio, geralmente a linguagem era essa. A linguagem era essa, era nome mesmo. Sei. Seu filho 10, seu filho do... Era esses nomes. E eles, eu quero Cila, você não merece Cila. E era aquela brigada. Assim. Você falou na mulher aí, como é? Porque se fala-se muito do problema que os cangaceiros defloravam as moças, as mulheres, né? O que é que há de verdade nisso? Ou é muita fantasia em torno desse comportamento do cangaço? Olha, porque a mulher deu muita força para o cangaceiro, viu? Porque antes eles não tinham mulher, eles andavam só no mato. Eu não vou dizer que se eles encontrassem uma mulher, eles não pegavam, lógico, que eles pegavam, mas muitas gostavam deles. Achava que eles usavam muito perfume, que aquela roupa deles era muito bonita, e elas ficavam, simpatizavam por eles mesmo. Mas muita também não era assim também. Depois que a mulher entrou, a mulher deu muito respeito para o cangaceiro, porque muitas vezes ele queria fazer qualquer coisa e a mulher não aceitava. Como uma vez mesmo, nós ia desembrenhados, chegamos no arraialzinho que tinha umas casas, e o Juriti entrou dentro de uma casa, eu vi uma moça gritar. Eu corri para lá, quando cheguei ele estava querendo forçar a moça, né? Aí eu dei uns gritos nele, você não faz isso, e ele me obedeceu. Ele não fez. A moça depois me agradeceu bastante. Se você falou aí no Juriti, você é capaz de lembrar assim, os nomes, aqueles nomes bem curiosos dos cangaceiros? Olha, todos no momento assim, eu não lembro. Tem Juriti, tem Balão, tinha Criança, tinha Vila Nova, tinha Candinheiro, tinha Beija-Flor, tinha Amoroso, tinha Vila Nova, tinha Mergulhão, Novo Tempo, tinha Marinheiro, tinha Peitica, Canaro. E ia para frente, né? Curisco, né? Curisco, Lampião, Zé Sereno, Balão. O Balão eu já falei, eu tinha... Volta Seca, tinha diversos nomes, porque sempre um nome, tem um nome curioso, né? Sempre mais nome de passarinho, né? De passarinho, porque às vezes a pessoa me pergunta assim, como é que vocês viviam no mato? Olha, gente, a natureza é tão boa, o mato dá tanta força pra gente, porque a gente não fica doente. O tratamento do ferimento era com a rapa do pau, o pau, aquele de caibreira, quixabeira, a emburana de cheiro, era quem curava os baleados. Não tinha negócio de injeções, não tinha nada, o tratamento, era quem fazia, era eles. O José, inclusive, o José era quem tinha o estômago bom mesmo para cuidar de ferimento. Ele é quem tratava dos ferimentos. Eu mesmo não suportava. Cila, que você ainda não falou,
do seu encontro, digamos assim, da impressão que você teve quando viu o Lampião. Eu gostaria que você falasse sobre isso, da emoção que você teve. Não, eu não tive emoção nenhuma. Ou para você ele foi como igual aos outros? Igual aos outros. Eu entrei, depois que eu entrei, que encontrei com todos os cangaceiros, para mim, a vida era aquela mesma que eu estava na minha casa. Não sei, parece, Deus muda tudo. Quando a gente fica junto deles, eu achei uma segurança tremenda. Quando eu estava junto com o Lampião, Balão, criança, o Zé Sereno, eu acreditava muito em Deus e acreditava neles. Achei uma segurança tremenda. Quer dizer, você, ao estar junto dele, você sentia que tinha poder, Sim, tinha um certo poder, estava protegida. Eu estava protegida. Sei. Vamos lá, me fala aí sobre, digamos, a composição social dessas pessoas. Por exemplo, o Lampião, ele era como era uma pessoa rica, era um proprietário, um grande proprietário. Qual era, assim, de modo geral, o pessoal aqui do cangaço? Eles eram pessoas pobres, entendeu? Como era a composição, mais ou menos? Antes deles entrar ou quando... Antes deles entrarem. Bom, Antes. eu não conheci Lampião naquela época, porque eu corri muito com medo de Lampião. Mas diz que Lampião era pobre, vivia do trabalho dele. Tinha, porque naquela época cada um vivia na sua casinha, tinha uma criação, uma vaca, mas isso não era riqueza, né? Era uma pessoa pobre, era trabalhador, inclusive ele fazia sela, fazia arreio e viajava com um comboio, carregava de uma cidade para outra vendendo as coisas. Acho que Lampião era pobre. Sim. Você tocou aí num assunto, o problema das armas. Você falou em muita arma e munições. Como é que essas armas chegavam às mãos de vocês? As armas. As armas não eram os coiteiros que davam, não. Quem dava eram os coronéis que mandavam as armas. A família Coronel? Dos coronéis. E... Eram compradas essas armas? Comprada nada. Eles mandavam para eles o calibre sem usar, sem nada, tudo novo. As balas eram tudo novinha. E eles eram quem mandava. Eram os coronéis, eram essa gente de alta categoria que mandava, porque o soldado não dava, né? Quem dava era eles. Sila, havia diferença, por exemplo, entre o cangaceiro e digamos, o cabra, a pessoa que vive sob a proteção de um coronel desse. Quer dizer, parece que no seu livro você fala, parece que o cangaceiro é uma pessoa livre, ele era livre, né? Enquanto o cabra era ligado mais a um coronel, né? O cangaceiro era livre porque ninguém mandava neles. Eles eram quem resolvia os problemas deles. E eles não, quem mandava eram os coronéis. Os cabras, né? Outra coisa, o cangaceiro, ele tinha assim um programa assim traçado, como é que ele saía? Tinha. Quando eles se encontravam, que ficavam num coito, eles combinavam tudo. José dizia, vou para tal lugar, Lampião também falava, todos tinham um lugar para ir e resolvia tudo ali. Tal dia, nós vamos se encontrar em tal lugar, num coito, porque ali era tudo conhecido, os coitos. Marcavam 1 semana, 2 semanas, para se encontrar todo mundo naquele coito. Se às vezes brigavam e saía separado, já sabia que aquele lugar eles estavam esperando. De qualquer jeito, eles iam para lá. O problema digamos assim, o problema da coragem, né? O cangaceiro, ele brigava, digamos assim, por uma questão de valentia, de vontade de matar, ou digamos, porque as histórias que conta aí da violência é assim, né? Quer dizer, se matava uma pessoa, qualquer pessoa assim por perversidade, né? Não. O cangaceiro, ele matava e brigava quando não tinha mais jeito. Porque ninguém andava atrás de soldado para brigar. O soldado era quem andava atrás. Quando não tinha mais jeito mesmo para se ver livre deles, aí eles emboscavam e brigavam mesmo. E morresse quem morresse, porque eles não tinham... a polícia era quem andava atrás dos cangaceiros para brigar. Era uma coisa muito difícil, a gente fazia tudo, escondia o rastro,
fazia armadilha, andava com o sapato, o calcanhar para frente, o pé para Sei. trás, que era para enganar os soldados. Virava uma pedra, tinha que ir um atrás revirando a pedra para o rastejador não perceber, mas não tinha jeito, os macacos rastejavam mesmo. Se batia o fuzil numa árvore que fizesse um ferimento, eles conheciam, até uma folha, eles viravam, eles conheciam que os cangaceiros passavam ali. Um urubu que voava longe, eles iam rastejando aquele urubu onde era que estava. Mas um dia foi um caso muito interessante, porque eu estava grávida e nós estávamos na beira do Rio de São Francisco. Inclusive, Maria de Lampião, nesse dia, estava comigo. E tinha meu irmão, que estava baleado, que era o Novo seus Tempo. irmãos? Faziam parte também do bando. Depois que eu entrei, a polícia andou, queria matar eles, eles entraram. Ou entravam na polícia ou entravam junto com os cangaceiros. E ele não ia deixar de entrar com nós para ser contra. Aí nós estávamos na beira do Rio de São Francisco, e eu esperando o menino já. Aí o Maria Lampião estava, o Novo Tempo estava baleado, o Juriti estava lá com o Zé Sereno, e tinha bastante cangaceiro. Lampião viajou e deixou Maria comigo, porque se eu adoecesse, Maria estava comigo. E nós, todo dia, nós descia para a beira do Rio de São Francisco e deixava o rastro, porque ali a gente estava garantido. Nós tínhamos uma segurança ali de um velhinho que chamava Antônio Taratá. Esse velho falou para o José Sereno, disse, enquanto vocês estiverem aqui, os macacos não vão te enxergar. Eu acredito em muito. Agora não existe mais. O povo acabou aquela força de orações, mas de primeiro tinha. De a pessoa passar perto e não enxergar a pessoa. Aí nós ficamos, matou uma vaca, tinha urubu que voava para tudo quanto era lugar. Nós descia todo dia, eu mais a Maria, para a beira do rio, tomar banho, e eles iam buscar água, tudo, e nós deixávamos o rastro. Aí, todo dia, José mandava o filho deste senhor na fazenda, que tinha uma fazenda perto, olhar se tem macaco. Ele ia de manhã, olhava, dizia, não, não tem macaco, voltava. Quando foi um dia, ele veio correndo, vinha branco. Disse assim, Zé Sereno, tá cheio de macaco lá na fazenda. Aí José tirou o Juriti, disse, pegue Sila e Maria, e o Novo Tempo está baleado, e afaste um pouco e nós ficamos aqui, porque de qualquer jeito tem que brigar mesmo. Tinha um abismo, se o soldado botasse, tinha que brigar, porque senão se caísse no Rio de São Francisco, descesse ali, caía dentro do Rio de São Francisco, não tinha salvação mesmo, né? Olha, era tão perto que José ficou já com a bala na agulha, e o soldado passou tudo pertinho do José, os urubus voaram tudo de vez, e José vendo eles passarem, e eles não enxergaram. Não José, todos que estavam ali, emboscada para tudo quanto era canto, né? Eles passaram, desceram no nosso rastro, pro Rio de São Francisco. Aí quando chegou lá, subiu para a casa do velho, aí o velho disse, você não disse que iria brigar? O Zé Sereno está aí no coito, na beira do Rio de São Francisco, vai. Ele não foi, pegou, foi embora para Serra Negra. Ele disse, aquele velho enfeitiçou, que nós se entregamos, disse, eu nunca vi um feitiço, nem esse taratá velho pôs em nós. Então, você confirma que, digamos, havia superstições, né? A força nas orações, né? Que havia tem, isso, né? É. E conta-se, por exemplo, que o Lampião com facilidade ele poderia transformar-se num pé de pau, numa árvore. Não, isso não fazia, nunca aconteceu, não. Sei. A gente tem aquela fé em Deus naquelas orações, mas nunca aconteceu dele virar em toco, virar... Sei. Não sei, eu nunca vi, não posso contar, né? Sei. A gente tinha aquela força, e era... Superstição a gente tinha, porque a gente não passava embaixo de escada. Tinha o dia, eles tinham aquelas orações, refém até a parte sexuais, com uma mulher, eles não tinham com aquelas orações no pescoço. Dia de sexta-feira também, eles não faziam nada assim nessa parte com Sim. mulher, porque era o dia de sexta-feira. Ele tinha aqueles dias certos
para acontecer, mas era muito difícil. Você tocou aí na parte do sexo e do amor, digamos assim. Vocês viviam em que? Sempre caminhando, né? Mas Sempre. nas paradas, nas pousadas, ficavam em que? Era Debaixo de das uma árvores. torda. Quando que não tinha muita perseguição, a gente armava, à noite armava uma torda, era uma coberta, tipo de uma cabana, sabe? Dessas tordas que fazem na beira do rio, na beira do mar. Mas era pequena, era de uma coberta. E ali forrava com outra coberta e a gente entrava ali debaixo. Se estava chovendo, em volta da coberta abria a valetazinha para a água, quando escorresse, caía naquela valeta e escorregar aquela água para não molhar. Mas sempre molhava. Quer dizer, e o sexo era feito nesses lugares. Mas Assim. era tão difícil que eu nem lembro se existia. Uma vez por ano acontecia, viu? E quando acontecia, ficava grávida. Era uma coisa tremenda, Que viu? sofrimento aí. Era um sofrimento. Ô, Sila, vamos lá, que a gente conversa, pergunta mais. O, digamos assim, quer dizer que o pessoal, principalmente o Lampião, que é um líder, que era líder, e outros, porque me parece que eles tinham grupos, né? Lampião, digamos, era o comandante geral, mas havia grupos, né? Havia e eles grupo. atuavam independente, assim, né? Eles Era não tinham certa independente, independência, é. né? Eles atuavam, quer dizer, havia o grupo de Lampião, o grupo do seu companheiro, que era o Zé Sereno, né? De Luiz Pedro, de criança, do Balão. Balão andou muito com o José, era um cabra muito valente. Ainda hoje ele é vivo, está morando em São Paulo. Olha, mas eles tinham assim, digamos, o Lampião vocês tinham ódio de alguma coisa, que lutavam contra o quê? Tinha consciência de que vocês lutava contra o governo, contra os coronéis, como era essa luta? Lutava contra a força, os macacos. Porque os macacos é quem era o perseguidor dos cangaceiros. Ele lutava contra eles. Contra os coronéis, não, porque os coronéis estavam longe. Ninguém tinha raiva nem dos coronéis, era dos macacos, porque ninguém suportava macaco, que eram aqueles contratados, os soldados, que depois foi o exército, né? Entrou, mas foi quando foi a liberdade, quando logo nós entregamos, né? Sim. Mas de primeiro era muito contratado, porque o que tinha de gente de contratado sem ser da polícia não era fácil. Eram as volantes? Era as volantes. E não era afetivo, era aqueles que queriam entrar para brigar e eles contratavam aqueles por aquela temporada e brigavam. Eram violentos também, Eram muito violentos, né? eram violentos e, como diz Zé Rufino mesmo, a maioria dos soldados era tudo contratados. Ô, Sila, qual era a visão que vocês tinham do mundo lá nesse interior, no sertão? Para vocês, o mundo aqui fora, quais as notícias que chegavam? Ou o mundo de vocês era só aquilo lá? O mundo nosso, lá no mato, as notícias, a gente só queria saber onde era que tinham os soldados. Onde era que estava a companhia da perseguição estava. Porque a gente queria se livrar deles. O assunto nosso era os macacos só. Era uma eterna fuga. Era né? uma eterna fuga, se fugia, se lutava para não brigar, mas eles andavam atrás, aí tinha que brigar e tinha que matar, porque um que morresse era um a menos que perseguia nós. Sei. Quer dizer, havia o cangaceiro, inclusive o cangaceiro, ele aceitava esse nome de cangaceiro mesmo, ele assumia esse nome de cangaceiro? Assumia, não tinha problema não, era cangaceiro mesmo, né? Sei. Quando passava os cangaceiros, os coiteiros falavam, os cangaceiros passaram aqui, não, eles não tinham nada, eles sabiam que era cangaceiro, era bandido, porque andava no mato, não tinha defesa nenhuma, proteção nenhuma de governo, a proteção era eles mesmos, de Deus e eles mesmos. Eram muito religiosos. Era Rezavam. muito demais. Sim, o problema de saques. Os saques aí, como é que lá... Por exemplo, o problema da comida. Da comida. A comida que era muito difícil, ninguém tinha panela, ninguém tinha lugar certo para a gente comer. Quando ia com fome, quando podia, pegava no mato, atirava numa criação, tirava o couro, pegava, se estava muito com aquela perseguição, às vezes quando estava muito perseguido, não atirava, corria atrás até pegar, tirava o couro e levava até a gente se defender um pouco da polícia, tantas vezes que estava assando o bode para a gente comer, quando estava na hora, a polícia chegava e quem comia era a polícia, a gente saía com fome. Porque a fome a gente suporta um pouco, mas a sede não.
E às vezes ia pegar água assim na beira de uma casa que tinha aqueles tanques que juntava aquela água. Quando chegava lá, estava cheio de macaco. Aí tinha que sair escondido para o macaco não ver. Por que vocês chamavam o soldado de macacos? Porque Nessa eles época? era a roupa dele parecia macaco, era tudo atracadinho, seco, parecendo um macaco. A gente tinha tanta raiva que chamava eles de macaco. Eles tinham ódio mesmo, né? Tinha ódio Tem que ter mesmo. ódio, tem que ter. É. E a vestimenta de vocês? Como era aquelas vestimentas? Que hoje há um exagero hoje que a televisão mostra, ou é realmente aquilo, os dedos eram cheios de anéis? Bom, isto era. Ouro tinha bastante. Tinha um moço que fazia aqui no sertão, que fazia anéis, e a gente recebia muito presente de joias. E quando quando o Lampião entrava numa cidade, eles catavam a joia mesmo, não tinha Sei. problema, catava mesmo. Era o saque. Aí era o saque, Era né? o saque, era. E joias, a roupa era feita, quem costurava era a gente mesmo. Às vezes não tinha costureira, aquelas coiteiras que sabia costurar, eles mandavam fazer o culote, a túnica e os vestidos, nós quem fazia era nós mesmos. Os bornal quem bordava era eu, era Maria, era o José Sereno fazia, todos eles bordavam a máquina, a máquina. Lampião bordava bem. Né? Eu nunca vi Lampião bordar. Depois que eu entrei, ele não fazia mais. Diziam isso. Não fazia mais. Talvez antes ele fazia, né? E a Dadá bordava muito bem. E a gente era quem bordava. Passava se estava folgado, passava uns 8 dias. A gente comprava aquelas miadas de lima, mandava o coiteiro comprar. Aí um ficava segurando numa ponta, outro no outro, porque não tinha carretel. Era a miada. Ainda desfiava aquela meada e enrolava num carretel para bordar de todas as cores e fazia aqueles bornal bordados. Mas comprava com que dinheiro? O dinheiro que comprava era o dinheiro que os coiteiros mandavam, os fazendeiros. Tinha os amigos deles que mandavam dinheiro, fornecia dinheiro para eles. E qual era o interesse, Sila, desses fazendeiros de dar dinheiro? Porque eles tinham muita fazenda, né? Sei. E se ele não desse, o azar era deles. Ele ia buscar lá, né? Ele ia buscar. E a criação e o gado, né, que estava na fazenda. É uma garantia que eles tinham. E a divisão Sim, a divisão digamos, disso que vocês recolhiam, do saque. Como era feita a divisão entre vocês? Não tinha divisão, era assim. Se o José... Sempre tinha divisão, porque se José pedia, eles mandavam, José, todos os companheiros dele, ele dava uma quantidade de dinheiro para não ficar sem dinheiro, né? Sei. E de Lampião era da parte de Lampião dava era os cangaceiros dele, e cada um fazia isto, né? Não tinha esse negócio de ser separado, dividir, quando não tinha, outro tinha, dava, não tinha, dinheiro para nós não era problema, porque a gente não queria dinheiro, o dinheiro era para dar para os pobres, porque para guardar o silêncio, porque a gente não precisava de dinheiro. Para quê? Era para mandar comprar um objeto na cidade, era muito difícil. A gente comia mais e acontecia mais quando a gente pegava nas casas, galinha, mandava fazer o almoço. Aí, quando saía, dava dinheiro para aquelas pessoas pobres, vestia moça que ia casar, fazia enxoval, dava, os cangaceiros eram quem dava o dinheiro. E muita gente pobre ficou. Quer dizer que havia esse relacionamento entre vocês e a população pobre, era um aceito, não era aquele terror, o medo de correr contra o Lampião, não. Assim, isso não está muito bem. Às vezes eles pediam até a Deus no dia que os cangaceiros passavam por lá para dar dinheiro. Sim. O Sila, você falou muito aí, porque diz um ditado que mulher de cangaceiro só espera desgraça, né? Isso. Agora, havia momentos assim, de certa tranquilidade, em que se cantava, em que se... Havia esses momentos assim? Ou a televisão, isso é uma fantasia que a televisão mostra? Não, havia sim. Havia quando... Tinha época que também os soldados estavam desprevenidos, assim, esperando munição, que o governo mandasse. Eles paravam um pouco. Aí era na hora da gente ir para as fazendas, mandar chamar um tocador, as moças iam todas, né? Que eram aquelas moças de confiança, os coiteiros, e formava aquele forró a noite toda, dançava a noite toda. Mas às vezes a gente saía debaixo de tiro também.
Havia, né? Agora, e Tinha algum tocador no bando, algum tocador, Tinha, Lampião tocava, mas era muito de sanfona. sanfona, era Pé o de fole, bode, né? o Esse fole, fole, pé de né? bode, aí ele O tocava. Balão tocava a gaita de boca muito bem, o Zé Sereno também tocava gaita De de boca, é o boca. realejo, É o são realejo, tocava muito bem, passava a noite tocando e a gente dançando, né? Sim. E quase todos eles gostavam de tocar. O Lampião era poeta, ele fazia versos também, não? Ele fazia, né? Mas não, ele não cantava. Sei, Quando não. eu cheguei a conhecer Lampião, ele estava completamente diferente. E aquela música da Maria Bonita, quem fez aquilo? Olha, aquele disse que foi tanta gente que já fez essa música, eu não sei quem é, viu? É tanto Tanto o pai, né? tanto o pai dessa música, eu não sei quem foi que fez essa música. Mas alguém cantava lá no bando? Não, nunca cantamos. O Sila, vamos lá, e você se recorda bem, assim, dos momentos, assim? Lampião, me parece, no seu livro, você fala que quando ele estava se aproximando do final, ele estava um pouco, andava triste, né? Sim, no Lampião estava muito. Não sei, ainda o José falou para ele: meu padrinho, o que é que você tem? Um homem que nem você está facilitando tanto. Ele andava quieto. Inclusive, ele disse que aquela viagem que nós estávamos juntos, que se encontramos todos lá no Angico, ele ia passar na beira do rio, que era para dar um ouro à filha dele, a Expedita, mas não chegou a acontecer ele dar. E não sei o que era que estava acontecendo com ele. Que ele estava muito triste, mas ele não ia largar o grupo não, que ele, naquele dia mesmo eu estava costurando para o sobrinho dele, um menino que entrou no grupo. O Sila, depois que uma pessoa entrava no cangaço, era difícil sair, não era? Não saía, não. Não Saía havia. só se fugisse, né? Sei. Porque se pegasse, como era que a pessoa... Porque logo quando entrava, ele era recluta. Sei. A pessoa não confiava nele. Nem eles ir no meio, deixar ele atrás, sempre tinha uma pessoa dos cangaceiros de confiança que ia atrás dele, com medo dele fugir. E demorava muito eles saberem o segredo dos coitos, onde era que guardava as coisas, porque se fugisse não sabia de nada. Mas era muito difícil eles fugir. Mas acontecia com uma vez, como entrou da força, entrou um mandado do algum tenente, não sei, um cara que disse que queria andar com o Lampião. Mas esse aí se deu mal, porque quando o Lampião descobriu que que ele foi para descobrir todo o coito, aí o Lampião só amarrou ele no cavalo, uma perna para um canto, outra para outra, e chicotou o cavalo, ele virou bagaço na frente. Ô, Sila, como era que vocês, por exemplo, você como mulher, via esses momentos assim desagradáveis? Vocês se acostumavam com esse tipo assim? Acostumava. Era, né? A gente era tudo frio. Não tinha, se morresse um da gente, a gente não sentia também. Se morresse dos outros, também não sentia. Era uma vida miserável, era uma vida que ninguém era por ninguém. A gente não queria que acontecesse, Sei, lógico, né? sei. Mas quando acontecia, o que era que se ia fazer? A gente tinha que lutar sobre a vida da gente, para não acontecer também. Sei. Quer dizer, as lágrimas eram poucas para. Não chorava, não tinha lágrimas. Aí, olha, se eu for falar para você, um dia eu chorei no mato de mentira. Aí desmaiei de mentira. Eu disse, tô cheia dessa vida. Aí eu disse, peraí, eu vou desmaiar. Aí deu um tipo de um desmaio e caiu para ver se esse Zé Sério não quer que dá, né? Aí ele ficou apavorado, tudo, mas eu não chorava, não. Cira, você estava presente no último tiroteio lá no Angico? Estava. Você podia relatar para a gente aí como é que foi a coisa? Olha, foi uma coisa muito triste lá, porque nós tínhamos encontrado com o Lampião, nós somos por Raso da Catarina, e tinha marcado, o José Sereno tinha marcado com o Lampião se encontrar aí no Cajueiro, que era a fazenda na beira do Rio de São Francisco, que era desse coiteiro Pedro de Cândida. Aí depois de um mês certinho nós se encontramos. Quando chegamos lá, Lampião já tinha chegado. E foi se encontrando todos que tinham marcado. Aí nós passamos o primeiro dia, o Pedro de Cândida o Lampião deu dinheiro para ele fazer a despesa. Ele comprou muita fruta, tudo. Aí ele deixou as frutas e faltavam uns objetos ainda para comprar. Inclusive as linhas que era para bordar o bornal do sobrinho de Lampião.
Aí quando o Pedro de Canda saiu, era tardezinha, e disse, o Lampião mandou comprar as linhas que era para ele voltar. E ele demorou voltar. Aí o Zé Sereno falou para o Lampião, o que está acontecendo? O senhor está dormindo agora com os olhos dos outros? Porque o coiteiro até agora não apareceu e o senhor está parado? Ele disse, não, talvez aconteceu alguma coisa, né? Aí ficou por isso mesmo. Mas o Zé Sereno era muito arisco, ele ficou meio preocupado, mas ali já anoiteceu logo, era uma gruta miserável. Aí quando foi à noite, eu saí com a Maria, e ela estava falando que tinha medo da Força Lagoana, não, que ela acreditava na Força Lagoana, que a Força Lagoana, se pegasse ela, não matava. E eu disse que não acreditava na Força Lagoana, acreditava mais na Força Sergipana, porque tinha meus parentes junto com a Força de Zé Rufino que não ia me matar. E naquele nós estávamos conversando, eu vi uma luz acendia e apagava. E eu falei para Maria que era, se não era uma lanterna. Ela disse que não, olhou, disse não, é vagalume. Aí ela começou a conversar, que ela estava cheia, estava cansada, tudo, né? Ela começou a conversar, mas eu não prestei mais atenção na conversa dela. Comecei a olhar a lanterna. Quando eu cheguei embaixo, em vez de eu ter falado para o José, se eu tivesse falado para o Zé Sereno, ele tinha falado com o Lampião, não tinha acontecido. Nós tínhamos saído e tinha meio da gente sair, porque ele não tinha cercado ainda. Mas já era ele cercando o coito, já. Aí deitamos. Quando foi de manhã cedinho, José desceu, perguntou se eu não ia levantar, eu disse que ia ficar deitada mais um pouco. Ele desceu para dar benção a Lampião e chegou lá e disse, Vila Nova ainda não fez o café, aí disse, não tem água, mandaram o Amoroso pegar água. Quando o Amoroso desceu, o primeiro tiro foi no Amoroso. Aí depois começou o tiroteio. Foi um tiroteio que a gente não divulga se era tiro, se era nada, era uma coisa horrível. Tinha 3 metralhadoras e ali era um tiroteio que era mesmo com a lata batendo. A pobre tampou tudo que tampou, que a gente não enxergava ninguém. A garganta ressecou. E eu saí só, aí depois na frente os soldados estavam tudo entrecheirado, eu venho para cá e eu me deitei atrás de uma pedra, naquilo criança ia passando, aí disse, me viu, aí disse, Sila, desce, eu escorreguei um pouquinho, quando eu levantei eles atiraram, que balearam a Nedina, que os miolos dela vão tudo em mim. Na frente o candeeiro caiu, disse, Sila, estou baleado, eu peguei o fuzil dele, eu saí com criança, e a Dulce, aí eu disse, criança, o candeeiro baleou, aí saímos com o candeeiro. Aí quando chegamos fora, continuava o tiroteio, mas era um tiroteio sem parar. Mas os tiros não batiam mais de nós, porque nós já estávamos fora. Sim. Aí eu virei para a criança, eu disse, acho que só se escapou nós mesmos, porque ali não tem jeito de ter escapado dos outros. Aí naquilo nós vimos ainda era madrugada, ainda era noite? Não, era de manhã. Era de manhã já. Eram umas 6 horas. Aí o tiro de parabela, aí o criança, aquele é José, e respondeu. Aí quando o José chegou, disse, morreu o Lampião, morreu o Luiz Pedro, morreu Maria, e foi contando os que tinham morrido. E eu saí, ele disse, eu saí porque eu entrei no meio do soldado, falei para eles que era companheiro. Como eles tampou da pobre, eles não enxergaram o direito, que o José tirou o chapéu, pôs no braço. Aí depois, quando eles descobriram que era José, aí teram bala no José. Que o José atirou, ainda baleou o João Bezerra no pé. Na perna ou no pé. O Bezerra foi quem comandou esse último ataque. Esse último ataque. Aí fomos se ajuntando todos, aí foi uma tristeza, né? Aí ficamos todo mundo triste, desorientado, mas ninguém chorava, não. Era tristeza por dentro. Se juntaram quantos nessa ocasião? Que escaparam de lá, que escapou de lá? Nós não se ajuntamos todos, porque muitos logo saíram, debandaram, né? E os que, da parte do José, de balão, de criança, os que andavam também com o Lampião, com o candeeiro andava era com o Lampião, saiu com o José, que saiu baleado, que o José foi quem tratou do ferimento dele. Aí nós não tem a quantidade certa para falar, né? Mas saiu bastante junto com o José. Aí e o Corisco? O Corisco não estava fora. Há uma vingança, né? Fala-se numa vingança de Corisco, né? Ele
O Curiço disse que ia vingar, não sei, eu ouvi falar que ele ia vingar a morte de Lampião, mas o primeiro tiroteio mataram ele, né? Dizem que houve Lampião parece que foi envenenado, se fala nisso também, né? Não, é isso que eu tô falando, que não houve veneno, nada. Foi a morte, foi um tiroteio mesmo, foi bala matada mesmo. Muita gente fala que Lampião tá morando no sul, que tem fazenda, que tá rico. Isso é tudo a história. Que morreu envenenado, isso tudo é história, não. Morreu de bala mesmo. Pode acreditar como existe Deus, porque Lampião morreu. Eu acho que isso talvez seja, quer dizer, o povo naquela vontade, porque o Lampião, nessas alturas, ele pode ser um símbolo de liberdade. Então o povo, ele tem aquela pessoa, né, que vai voltar, ou está viva, né? Então ele continua como um símbolo. Certo. Ele como um símbolo, entendeu? Então cria-se muito isso. É a imaginação do povo. É a imaginação. O próprio Padre Cícero, a gente acha que ele, inclusive, não morreu, né? E alguém que tinha uma significação tão forte. Então talvez seja isso, entendeu? Absolutamente as massas, eles acham que o Lampião ainda vai voltar. Vai voltar, né? Jamais Lampião está... Deve ser aquela figura que também representava uma segurança moral, uma certeza de defesa, né? Que o povo sentia em Lampião, né? Como o seu herói, Lampião talvez fizesse para o povo do sertão aquilo que o povo tinha vontade de fazer com o coronel, com o delegado, com a luta, com a resistência, né? Exato. O povo tinha vontade e alguém fazia por ele e ele queria preservar esse alguém que tão bem vivenciava aquilo que ele tinha vontade de fazer na sua luta de subordinado, né? Isso. Eu acho que é uma explicação do mito Lampião, mais ou menos. Ô Sila, e depois disso aí vocês não se reagruparam? Como foi? Depois veio aí o capitão Aníbal, que era quem mandava a volante toda daquele do sertão, que estava em Jeremoabo. Aí o capitão Aníbal mandou escrever uma carta para o José, mandando 4 soldados equipados para José encontrar com ele, com 4 cangaceiros equipados, para conversar, para se entregar. E trouxe a carta do capitão Aníbal. Aí o José foi prolongando esses encontros, encontrava hoje, amanhã para se entregar. Justamente eu estava em Itabaiana, que eu fui... Sergipe, que eu fui tratar de dente lá, e o Etervino e o Fonseca era o delegado dele lá de Itabaiana, e o Etervino era um fazendeiro, era o nosso coiteiro. E eu fiquei na casa deles. E o José, a Força Sergipana queria que o José se entregasse em Sergipe. E nós se entregamos na Bahia, eles se revoltaram. Aí foram atrás do José, deu um baile de despedida em Pião, uma cidadezinha. Aí eles atacaram o José lá e o José ainda matou um soldado. Aí o Fonseca estava na cidade, no centro, lá, passeando, e chegou na casa dele e disse: Sila, agora aconteceu um tiroteio em Pião, o Zé Sereno matou um soldado e estão atrás de você. Aí ele disse assim: mas tem uma coisa, dentro da minha casa você só pode sair se passarem por cima de mim. Isso era que um coiteiro, né? Esse quem era, Sila? O Etervino, o Fonseca. Era o delegado. Era o delegado de Itabaiana. Depois que passar por cima de mim, é que pode carregar você daqui. Aí ele disse: você tranque a porta, fala para a mulher dele, tranca a porta, que eu vou ficar na rua para ver o resultado. Ele passou a noite todo dia na rua, chegou de manhã, aí disse: está tudo calmo, agora vamos esperar o resultado. Depois de 3 dias, José mandou o coiteiro me buscar. Aí quando nós se casamos, viemos para Serra Negra, teve essa missão, nós se casamos, fomos para Jeremoabo, José já tinha concordado, já juntou todos, balão, criança, uma turma, disse: vamos se entregar. Se for verdade mesmo, tudo bem, mas se não for, se for para ir preso, nós se revolta e morre quem morrer e vamos ganhar o mato de novo. Que a essa altura parece que o Vargas tinha assinado uma anistia. Né, certo. Aí ficamos uns meses em lá em Jeremoabo. Aí depois soldado furviava de soldado, mas ninguém tinha liberdade de perguntar nada. Se perguntasse, o capitão Aníbal mandava prender. E eu fiquei amiga da mulher do capitão Aníbal, dona Juju. Aí depois passamos uns meses aí, fomos para Salvador.
de Salvador. Aí nós ficamos. Ele recebia a chamada que nem soldado. Era casado, tinha sua casa, ia para o quartel, recebia a chamada de manhã, voltava para casa. E vivemos até quando o Getúlio mandou anistiou. Iniciou. Ô Silas, vamos. Ô Gabi, como é que tá na situação de fita aí? Temos aí alguma coisa, né? Vamos mudar um pouco agora. Eu acho que já essa parte já foi encerrada, essa parte do cangaço. Zé Sereno, onde é que anda? Zé Sereno. Zé Sereno é o seu companheiro, né? O Zé Sereno faz 6 anos que ele faleceu. Sei. Agora em fevereiro, no dia 19 de fevereiro, vai fazer 6 anos que ele faleceu. Lá em Sergipe? Não, em São Paulo. Ele era funcionário da prefeitura. Ou seja, depois de vocês se entregaram, como é que começou a vida de vocês e mais de alguns elementos que tomaram parte, né, no cangaço? Olha, Como foi depois tua que vida? nós se entregamos, eu acho que eu me cansei mais. Eu lutei mais. Nós fomos para... Quando saímos de Salvador, nós fomos para uma fazenda chamada Rio Novo. A fazenda chamava Camamum. Aí, lá o fazendeiro tinha jagunço. E foi Deolindo, foi Zé Sereno, foi Criança, foi Novo Tempo, Marinheiro. Foi uma porção trabalhar na roça. E José era feitor da fazenda. Feitor que você sabe como é, né? Tomar conta dos trabalhadores. Era cana lá, era engenho de cana. Aí nós ficamos lá, depois a mulher do Cardoso era muito minha amiga. Estado da Bahia? Estado da Bahia. Aí eu fiquei grávida da Gilaene, ela nasceu lá no Rio Novo. Aí quando foi um dia, o Cardoso disse que não ia pagar. Que ele mandava, põe os trabalhadores e depois não pagava. José disse, olha, você está enganado, você não paga os seus capanga aqui, mas para mim você vai pagar, para todos nós você vai pagar. Aí quando o José saiu para trabalhar, quando foi um dia, o Cardoso chegou em casa, disse assim, Sila, ele falava com a língua meio pegada, dizia, eu não matei o Zé Sereno agora, por causa de você, com dó de você e da menina. Eu fiquei quieta, não falei nada. Aí quando o José Sereno chegou, eu disse assim, você tenha cuidado que o Cardoso está querendo matar você. Aí ele disse, ele não vai me matar, porque primeiro, só se eu não puder matar ele primeiro. Aí nós ficamos nessa fazenda, quando foi num dia, que era dia de pagamento, ele disse que não ia pagar. Aí o José, ele lá no sótão dele lá, o José disse, desce, você agora vai pagar para todo mundo. Se você não pagar, você vai morrer agora. E cada um com um facãozão, né? Que cortava a cana. Aí ele disse, eu vou pagar, mas vocês têm que sumir tudo daqui. Eu disse, tudo bem, nós não vamos ficar aqui. Aí eu tinha a dona Nina, que era a esposa dele, veio em Salvador, comprou todo o material que era para mim pôr a pensão, da pensão para os trabalhadores, que ia pôr engenho, o pessoal de Vitória da Conquista, comprar bebida, tudo que fazia as pingas lá, e eu dar pensão para um meio de vida. Aí tivemos que deixar tudo no Rio Novo, carregamos só roupa que ele pôde carregar nas costas. Ele pôs os jagunços para emboscar José. Ele ficou com raiva do José. Mas nós não fomos na estrada, que ele emboscou os jagunços. Quem ainda estava traquejado ainda do mato, né? Nós entramos por um caminho diferente, eu com a menina pequena, nós viajamos 2 dias com 2 noites para chegar em Vitória da Conquista. O meu braço ficou inchado de carregar a menina. Chegava naqueles lugares, pedia rancho, muita gente dava, outros já não dava, a gente debaixo do terreiro mesmo, forrava ali, deitava, amanhecia o dia e metia o pé, andar a pé. Chegamos em Vitória da Conquista, que tinha um conhecido nosso, comprava pinga lá. Ficamos 2 dias, José disse, não vamos ficar aqui não, vamos para També. Aí andamos mais 2 dias a pé, de Vitória da Conquista até Itambé, a pé. Foi um sofrimento tremendo. E tinha marcado com criança que nós íamos esperar ele em Itambé. Aí quando chegamos em Itambé, o Cardoso pôs um cabo atrás do José para matar. Aí quando foi um jagunço dele.
Aí José tinha um primo que era soldado lá em Itambé. Aí ele avisou, José, chegou aí o cabo Priquito que veio atrás de você mandado de Cardoso. José disse, não tem jeito. Ninguém queria mais matar ninguém, queria viver a vida tranquila. Aí José disse, Sila, você fica aqui com a menina que eu vou para Maralina, que era o estado de Sergipe, que tinha um conhecido dele que era baiano, que ele era fazendeiro, lá era político, tudo. Depois, quando criança chega aqui, você pega a criança e vão embora. Aí ele foi, eu fiquei numa casa a noite todinha, esse sargento em volta da casa rodeando, pensando que o José estava lá dentro. Eu com a menina pequena, recém-nascida, quase bem dizer. Aí eu disse, como a gente tinha ainda um restinho de dinheiro, mas não podia se desfazer tudo daquele dinheiro, o que era que a gente ia fazer? Aí a mulher do primo dele arranjou uma roupa de um senhor lá, de um amigo desse, para me lavar. Eu não sabia nem lavar a roupa. Ia para a beira do rio, armava aquela torda, ponhava a menina deitadinha, eu lavava a roupa, passar roupa, sem saber, sem nada. Eu queimei de roupa dele, não foi fácil. E eu era tão inocente, tão simples, passava naquelas vendas, bom dia, dava bom dia para todo mundo saía fora para me olhar. Eu não sabia se existia maldade nem nada, mas ninguém sabia se eu era cangaceira, não. Eles olhavam porque, não sei, o que era que achavam em mim. Aí, quando criança, depois de 15 dias, a criança chegou. Aí eu disse, criança, o negócio tá assim, o José deixou para nós ir para a Jordânia. Andamos 2 dias a pé de novo. Criança com 2 crianças, filho dele, a Dulce, e tinha um menino, a Duírce e a Denilce. Eu tinha a Gilaene, pequenininha, quase tudo numa idade só. Aí andamos até quando eu disse, não encontro mais José. Aí quando chegamos em Jordânia, José estava lá. E fomos para a casa do Cardoso, aí nós ficamos morando. Sila, voltando um pouquinho ainda, o problema da locomoção de vocês, na época do cangaço, como era que vocês se locomoviam? Era de cavalos, a pé? Vocês utilizavam algumas vezes caminhão? Não, Não, isso eu nunca vi um caminhão, nem um carro, nada nessa época. não. Só era, quando era para desembrenhar, estava desembrenhado, era a cavalo. E quando era embrenhado, era a pé mesmo, escondendo o rastro. Sei. Não existia carro nem nada nessa época, O não. problema do saque que a gente falou aí, a volante, qual era a posição da volante em termos de saque quando você não matava um cangaceiro que tinha joias, de coisa, qual era a posição do volante? A volante, se era o tenente, virava capitão, né? Que pegava tudo porque nunca soldado matava. Sempre é o tenente que matava, o cabo, o sargento era quem matava. O soldado sempre ficava por baixo, né? Nunca matou lá. Nunca mais. Eles eram quem matava. Eram os grandes que matavam. Às vezes eles ficavam bem longe e o pobre dos macacos era quem avançava. Para ver se tirava alguma coisa primeiro, né? Mas quando tirava, eles tomavam. Sei. Ô, Sila, você tem acompanhado ultimamente. Saque do saque. O saque do É. saque, né? Você tem acompanhado ultimamente principalmente na televisão, mostrando o cinema, né? Mostrando a vida do cangaço. Aí dá para fazer uma análise assim, há um exagero, é parecida a vida daquilo, tem muita fantasia que Olha, mostra hoje. tem muita fantasia, tem muita miséria que tem. Eles falam muita coisa que Lampião fazia, os cangaceiros faziam. A gente fala Lampião porque falou Lampião e os cangaceiros todos, né? Que fazia e não era nada daquilo que eles fazem na televisão. Tem alguma coisa que é certo, andar no mato, como eles quando saem assim, com aquela volante assim, atrás, tudo. Tem muita coisa, mas a maioria mais é fantasia que eles fazem em televisão. O único filme que mesmo fizeram foi As Últimas Horas do Lampião, porque foi uma coisa real, porque eu vim com ele, expliquei tudo, os locais que a gente estava, tudo. Aí eu expliquei tudo para eles, né? Como era, né? As tordas, tudo, onde era que eu estava, quem fez o meu papel. A menina foi uma atriz lá de São Paulo, inclusive que eu fiquei 2 dias, não fiquei mais, porque ela estava trabalhando assim, presa, porque eu estava ali e ela tinha medo de estar fazendo errado, né? E eu disse, vou deixar ela à vontade, eu vou sair, vou embora, né?
Aí deixei ela fazendo à vontade, mas expliquei tudo para ela como era, como não era, né? Eu gostaria que um dia fizesse um, não digo um filme, né? Mas se fizesse uma demonstração dos cangaceiros mesmo, porque tem poucos que tem agora, tem muitos doentes que já estão velhos, né? Não tem aquela agilidade mais de fazer. Mas o Zé Sereno sempre ele falar que gostaria que fizesse uma demonstração com os cangaceiros mesmo, como era a vida do cangaceiro, como era ele se escondia, como era que rastejava, como era a comida. E não para fazer uma coisa real, uma coisa séria mesmo, uma coisa que todo mundo podia dizer que era certeza. Mas eles fazem muita fantasia. Ô, Cila, em que momento você começou, digamos, que hoje você é uma pessoa que anda muito, né? Escreveu livros, é consultada quando se quer fazer um filme ou uma seriado na televisão, você é consultada. Mas desde quando você começou a lembrar esse passado que lhe foi tão desagradável? Olha, eu passei 25 anos em São Paulo, eu não falava com ninguém, porque foi quando eu voltei de São Paulo que eu vim fazer as últimas horas de Lampião, já tinha passado 25 anos. E eu não queria que tratasse desse assunto comigo, de morte de Lampião, de morte de cangaceiro, da vida do mato. Eu não queria relembrar nada, como de fato, o que eu tinha de cangaceiro, eu dei tudo. Era ouro, foi malza, foi punhal, tudo. Era cravejada, ouro. Eu não quis nada. Eu queria esquecer da vida do cangaço, porque me deixou muito trauma, eu tremia muito. Eu não foi boba, que eu não queria que meus filhos soubessem, mas meus filhos agora falam que não sei porque eu num dia não sentava, não contava a história para eles. Você tem quantos filhos? Eu tenho um casal agora, que faleceu tem um casal. Aquele filho que você fala no livro, o primeiro filho, você trata o primeiro filho João seu. da Mata, Sim, esse faleceu logo. faleceu. Ficou só 7 dias, faleceu já Sim, na casa certo, do coiteiro. certo. E eu fiquei em São Paulo, lutei muito, eu trabalhava de dia e de noite para criar meus filhos. Sempre quando uma pessoa dizia é filho de bandido, é filho de cangaceiro, aquilo era um trauma que eu tinha. Eu entregava tudo a Deus. Nunca discuti com ninguém, entregava a Deus, entregava. Eu disse, eu não quero que minha filha tenha a sorte que eu tive. Quando eu quero que ela arranje um moço pobre, trabalhador, honesto, trabalhador. Como de fato Deus me ouviu, ela casou com um português, um ótimo marido, um ótimo pai, um genro maravilhoso, que é mesmo que ser meu filho. E eu sei que Deus me ouviu, foi tão bom, porque muita gente ficou com dor de cotovelo, porque eu fiz uma festa maravilhosa, foi televisionado, foi não sei quantos canais de televisão na igreja, que o padre ficou até bravo, repórter e tudo, gente de muita importância foi lá para minha casa e foi assistir a festa dela, porque era filha de cangaceiro, foi uma coisa maravilhosa. Da hoje tem filme dela ainda. E foi muita luta para eu criar esses filhos, sem ajuda de ninguém, marido doente, mas eu venci. Um dia eu estava quase espiritualmente, estava fraca, assim, eu disse, acho que eu quero pegar meus filhos e sair pelo mundo, não quero casa de ninguém, sair pelo mundo. Mas depois eu disse, meus filhos não têm culpa de nada, eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar eles. Hoje em dia, graças a Deus, um filho ótimo, não tenho o que dizer. Talvez eu venha trazer eles aqui em Campina Grande, para eles conhecerem Campina Grande, que agora no fim do ano eles vêm passar tudo em Aracaju. E é um filho que nunca me deu dor de cabeça. O pai era um ótimo pai para eles, adorava, num conselho para eles. Era uma pessoa que sempre orientava eles, nada de briga, nada de ficar discussões nenhuma com os amigos. E graças a Deus nunca tive preocupação com meus filhos. Agora hoje você está nessa digamos, de querer estudando, escrevendo livro, né? Tá vivendo. Para você está sendo bom esse momento. Porque eu me aposentei e se eu ficasse em São Paulo, eu não ficava sem trabalhar, porque me procuravam um mês para trabalhar, porque eu sempre fui costureira. Que eu trabalhei 6 anos no Barulho da Lapa.
Depois cansei, saí porque quis mesmo. Fui trabalhar em casa de freguesa, costurando por dia. Minhas freguesas tornavam-se minhas amigas. Depois saí, abri sala de costura no centro da cidade. Passei um ano, deixei, fui trabalhar com costureiro italiano. Deixei, abri sala de costura de novo, na Alameda Franca, perto da Augusta. Aí, quando eu fiquei doente de tanto trabalhar de dia e de noite, aí me deu estafa, não vendi a sala de costura. Aí fui trabalhar na Bandeirante. Trabalhei 6 anos na Bandeirante como costureira, vestindo os artistas. Aí depois me aposentei na Bandeirante e fui trabalhar. Não queria mais trabalhar, mas o Guga, que era irmão do Boni lá da Globo, eu fui lá pedir emprego para meu filho, ele deu emprego para meu filho, mas era para mim trabalhar também. Eu tive que trabalhar na marra. Meu filho disse: mãe, a senhora vai trabalhar sem querer. Eu disse: é o jeito. Aí fiquei trabalhando lá também. Aí depois acabou também a filmagem, terminou. Eu fui trabalhar com inglês, abri uma loja de aluguer de roupa, fazer roupa de época, fazer roupa de carnaval, roupa de escola, de festa de escola de criança. Eu sei que eu queria viver. Eu nunca roubei para criar esses filhos e nunca fui desonesta, meu marido. Mas o que foi de trabalho, eu enfrentava tudo para viver, sem ajuda só de Deus mesmo. José doente. E José doente. Ficou de 11 anos de mais no hospital do que em casa. E quando eu estava em casa, que eu levava ele no hospital, eu pedia para os médicos que, pelo amor de Deus, deixasse ele internado. Porque se ele não ficasse internado, eu não podia trabalhar para sustentar os filhos. Tinha que ficar internado. Quando eu chegava no hospital, as enfermeiras já diziam: Cília, eu tenho dó de você. Me chamava de Hilda. E lá no hospital, todo mundo, os médicos, sabia que ele era cangaceiro mesmo. Mas dizia: eu tenho dó de você, porque você luta, trabalha e do serviço vem direto aqui para visitar o marido. Você você não sente nenhum preconceito das pessoas por conta desse seu passado, assim, né? Não. Não há nenhum Hoje em preconceito. dia eu não tenho inimizade com ninguém. Quem foi o maior inimigo é o maior amigo. Eu não, essa consciência eu tenho tranquila, porque não, graças a Deus nunca fiz mal para ninguém no mato. E depois que nós se entregamos, eu sou amigo de todo mundo. Pessoa que rastejou nós, que brigou, somos nossos amigos. Sim. E foi uma vida que eu levei e acabou tudo. E eu quero agora viajar, conhecer meu norte, meu nordeste. Foi a coisa maravilhosa, foi esse passeio que eu fiz. O relacionamento dela com esses cangaceiros em São Paulo, existe uma determinada integração. Cila, o menino ali está falando sobre o relacionamento de vocês, assim, com os ex-cangaceiros. Vocês estão localizados, como é? Estão juntos ou estão separados? Qual é o relacionamento seu com os ex-companheiros de Caatinga? De Caatinga. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Em São Paulo, a gente não tem amigo, a gente não tem... Porque é uma vida tão corrida em São Paulo, quem trabalha não tem tempo de visitar os outros. O Balão mora muito longe. Inclusive, o Balão foi uma pessoa maravilhosa para mim no mato. Era uma pessoa que me dava um apoio tremendo. Quando às vezes José brigava comigo, ele sempre era a meu favor. E criança também casou os filhos, separou da Dulce, ficou com outra mulher, casou com outra mulher, que ele já era casado na igreja com a Dulce. Casou com outra mulher, teve mais filho com esta mulher, casou também, é separado, mora na Estrada de Santos. E o meu irmão também mora em Osasco. Esse povo, eles pararam, entende? Ele não evoluiu. Acho que é a única que enfrentou tudo, enfrenta, vinha esse Nordeste sozinha, acho que foi eu mesmo. Não sei, acho que eu nasci para isso mesmo. É o marinheiro. Mas ele está bem, ele tem as filhas. Saiu do Angico. Ele tem casas, tem um prédio lá, as filhas dele já casaram, os filhos, o mais novo está se formando na medicina, tudo. Eles estão bem. O Balão que vive doente. O criança tem uma venda também. A única que sofre muito é a Adília no poço,
que eu fiz esse livro. Toda vez que eu vou lá, eu dou uma ajuda para ela, dou uma ajuda para meus irmãos que moram no poço, já estão velhinhos. E o que eu posso dar, eu ajudo, porque também eu não tenho um emprego. O emprego que eu tenho é quando eu vendo um livro e uma aposentadoria. O que é aposentadoria hoje? Não é nada. Em São Paulo eu não pagava aluguel e agora estou pagando aluguel. Você está atualmente onde? Em Aracaju. Aracaju. Ô Cila, você falou em artista de televisão. Eu soube que você tem um bom relacionamento com a menina, com a Porcina, a Viva Porcina. A Porcina, quando eu vim para aqui, que lancei o livro primeiro em São Paulo. No dia do meu lançamento, foi o dia que eu saí da CETED. Eu estava fazendo o guarda-roupa da Regina. Eu tomei conta dos artistas, vesti os artistas, que ela estava fazendo esse seriado que passou por último. E eu era uma pessoa maravilhosa, eu gostei muito dela, ela me dava muito apoio, e todos os artistas, eu tenho muita amizade com os artistas. Este menino que está fazendo, Eumar Magalhães, eu fiz uma ponta na novela dos imigrantes, eu fiz o parto, de mentirinha, né, porque lá da novela é mentirinha, eu fiz o parto da Eumar Magalhães, na ponta da novela, eu quem vestia a noiva do Aguinaldo Raió, tudo na hora da igreja, eu que arrumei. E eu tinha fala também, eu falava na hora das novelas, eu falava. Eu conheci muitos artistas, fui muito entrevistada por muitos artistas, e todos eles que sabem que eu sou cangaceira, eles me adoram. Eu não sei, amigo, se temos alguma coisa aqui, o colega, o amigo aqui, o que está, Paulo, né? Paulo, tu tens aqui alguma coisa a acrescentar, alguma pergunta aí? Você que tem uma aproximação maior com a nossa... Você que é coiteiro em Pernambuco. Alguma coisa assim, mais a perguntar, acrescentar? Hoje foi uma entrevista, não sei se eu notei algo a mais das vezes que eu vi Cila sendo entrevistado e falando, talvez a intimidade, talvez o calor humano e essa afabilidade de vocês, esse desejo profundo de nordestino para nordestino, talvez querendo retomar energias de Nordeste, né? Foi muito bonito essa entrevista de Cila, ela falou com muita emoção, com muito sentimento, né? Eu não estou lembrado de mais alguma coisa que possa ocorrer. Eu só estou vendo isso, quer dizer, nós nordestinos, né, só fazendo um rápido comentário, a gente está retomando a história, por dentro dela as energias. Nós estamos vivendo um momento de luta, onde o Nordeste está tentando sobreviver diante das pressões do próprio país em cima dele, né, espoliando ainda mais, e parece que a gente está querendo, como pessoas como Cila e outros, né, dessas demonstrações ilimitadas de força e de energia, de sobrevivência, de estratégias, né, de elaboração mesmo de estratégia de sobrevivência. A gente parece estar querendo, como o sertanejo que a gente falava há pouco, Lampião representava a grande energia, a grande força de sua sobrevivência, um círculo que o defendia para continuar vivendo. Parece que a gente está buscando aqui hoje em Cila. Eu senti muito isso em mim, em você, e também no companheiro do Gabi, né? A gente querendo buscar em Cila, tirar de Cila para nós uma força de nordestinado, né? Para a gente parece que retomar nessas posições dessa luta que ela viveu tão intensamente. A gente parece que é beber um pouco isso. Vocês estão fazendo um grande trabalho aqui, esse depoimento todo, que à medida que a gente vai ouvir ele nas horas de necessidade de força, a gente vai tirar cada vez mais força no momento que a gente estiver adiante nessa luta. Muito bem, depoimento muito bonito. Ô Gabi, você quer fazer alguma pergunta a Cila, algum comentário? Inclusive ela tem o nome de sua mãe, né? Hilda. O nome da mãe dele é Dona Hilda. Hein, Gabi, tem alguma pergunta aí especial para fazer a ela, não? Sim, eu talvez alguma coisa que se fala muito daquele tempo de Lampião, que ele coisas que contavam, por exemplo, que ele tinha feito
alguém do grupo comer salgado. Você já ouviu falar nisso? Não? Essas Ah, histórias, sim. essas Aí histórias isso pitorescas. eles contam isso. Não chegou ao meu conhecimento. Se houve, foi logo no começo. Não posso dizer que eu nunca vi, né? Se eu tivesse O problema visto. daqueles bares nus, né? Que É, deixar todo mundo isso nu. tudo é lenda que o povo fala, porque nunca existiu isso, não. No meu, Sei, eu de sei. 36 até 38. 38. Antes eu não sei, né? Que eu estou falando Sei. a vida que eu levei com eles, né? Porque depois, se houve muita coisa, eu também não sei. Porque eu corri muito com medo de lampião também, lógico, né? Sei. E eu sei lá o que é que eles pintaram no começo. Se pintaram, estava no direito deles, porque não deixava eles sossegar, eles tinham que se defender de qualquer maneira, né? Eles era jagunço mesmo, estava no mato, estava que nem bicho mesmo, tinha que se Era uma defender. guerra, né? Era Assim. uma guerra contra guerra mesmo, viu? Ô, Sila, eu acho que o depoimento correspondeu àquela nossa expectativa. Eu gostaria que você agora se despedisse. Desde antemão fica lembrado a você que esse seu depoimento está gravado. Ele vai ficar guardado aqui, inclusive vamos colocar à disposição da universidade e mais de algumas pessoas que queiram divulgar. O fato é que a sua palavra, isso vai ser motivo de estudos, né? Os fatos que você trouxe aqui, quer dizer, é a história factual vivida por você, é a história viva. Então ela será motivo de observação, de estudos para aquelas pessoas sensíveis, aquelas pessoas que se interessam por isso. É, porque tem muitas pessoas que olha assim faz pouco caso. Porque eu já encontrei diversas pessoas assim. Hoje foi muito importante. Eu fiquei muito emocionada lá lá no teatro, porque de ver aquelas professoras, aquelas meninas, tudo nova, dando aula para aquelas crianças pegadas na rua. E aqueles meninos corriam, via eles lá na hora que estavam filmando tudo, a fotografia. Eles, sou eu, sou eu. Aquilo, quando eu comecei a falar, eu fiquei muito emocionada, porque tem muita gente boa ainda, viu? Porque é tão bom a gente ser bom para os outros, porque se uma pessoa, a gente fazer o bem para os outros, não repara quem, né? Porque se hoje eu faço bem para uma pessoa, aquela pessoa se não vai fazer bem para mim, mas outro pode fazer bem para mim. E Deus agradece. Por isso, eu deixo boa noite aqui para vocês, Gabi, uma pessoa maravilhosa, e para você também, Líria, e muito obrigada. E eu Amanhã você vai ter um encontro amanhã com o pessoal de história, né? Lá na universidade, certo, né? amanhã eu vou ter um encontro. Eu hoje já tive muita entrevista, fui muito entrevistada. Eu cansei muito hoje. Agora estou Sei, descansada, mas eu sei. cansei muito hoje. E amanhã vai ser o lançamento do livro na Livraria 7, às 4 horas. Você vai ser reservar você para ser o orador lá do livro, quando for a abertura do livro. Sei. E muito obrigada a todos. Obrigado, meu coiteiro aí, Paulo, que está sempre me acompanhando. Amigos, nós chegamos ao final do bate-papo, do depoimento da Sila. Eu acho que para mim, que sou uma pessoa que, além de cursar história, né? Isso é um assunto, como disse o nosso companheiro ali, que é um assunto do Nordeste, né? A gente não pode, Sila, a gente não pode fugir disso. A gente não pode, quer dizer, negar isso, querer. Às vezes eu digo, gente, eu não quero mais saber, eu estou cansada. Agora só conversa sempre quase é o mesmo assunto. Que varia muito, tem muitas coisinhas que a hora eu não falo, outra hora eu já falo, né? Mas quando eu lembro, gente, o meu Nordeste, quando eu ando assim, eu entro dentro do ônibus, eu sinto aquela força que vem da caatinga. A caatinga é muito gostosa, dá muita força, muita energia para a gente viver, lutar. E também quando eu passo, que vejo muita pobreza, também aí eu sinto muito arrasada. Eu fico muito triste quando vejo tanta gente que tem tantas coisas para dar os pobres e não dão.
Eu disse, ai meu Deus, Deus não me deu, porque se Deus me desse, acho que eu ajudaria essas pessoas pobres. A primeira coisa que, se eu pudesse, era pôr um orfanato só de criança, tomar conta de criança, porque eu adoro criança. Minhas netinhas, coisa maravilhosa. Ah, eu não falei sobre minhas netinhas. Ah, é bom? Pode falar. Tá, ó, eu Aqui a posso- gente encerra e começa novamente. eu Não vou há falar problema. sobre as minhas netas. Eu tenho duas netas, uma tem 12 anos, tá mocinha, e a outra tem 8 anos, fez agora. E o menino do filho que faleceu tem 16 anos, é o neto mais velho. E o outro menino, irmã das meninas, tem 11 anos. As minhas netas, elas têm tanta adoração por mim, quando elas iam na escola, que chegava lá, falava para a professora, lá em São Paulo, diz, Pro, chega lá, Pro, minha avó é cangaceira. Elas não acreditavam. Disse, Débora, você não vem com essa história, não. Disse, um dia eu vou trazer a minha avó para vocês conhecer, para minha avó contar a história dela para vocês. Quando foi no lançamento do meu livro, que foi em São Paulo, o primeiro lançamento, o meu genro comprou 15 livros só para dar para os amigos e levar, cada um dos meninos deu o livro para levar para as professoras. Quando chegou lá, que entregou, disse, agora a Débora falou, disse, agora eu trouxe o livro que é para você não dizer que eu sou mentirosa, porque eu não sou mentirosa não, viu? Olha aqui a minha avó. Aí a professora, tem uma professora que até chorou de ela dizer, a minha avó é linda, a minha avó é maravilhosa, viu, professora? Ela é uma menina excelente, é uma menina, quando eu telefono, eu digo assim, ô Débora, você... tô com saudade de você. Ela disse, minha avó, eu tô morrendo de saudade da senhora. Eu disse, mas eu só telefono para você não liga para mim? Ela disse, porque eu esqueci. Eu disse, quem já viu ter saudade como esquecer dos outros? Eu sei que meus filhos e meus netos é umas coisas mais lindas. Por isso eu tô louca para ir embora para São Paulo encontrar com eles. Muito bem, então como vimos aquela Sila, digamos assim, seca, né? Da Caatinga, sem emoções, né? Tá aí, quer dizer, o meio, né? Tá você, aquilo que poderia parecer, né? Que estava longe, não, tá em você, nas pessoas. Então, amigos, eu acho que foi positivo, foi válido esse depoimento. Gabi, podemos encerrar, né? Amigos, até o próximo depoimento.